Bom dia, pessoal. Tudo bem? Então, turma, dando continuidade ao nosso estudo sobre cinética química, hoje nós vamos fazer alguns exercícios referentes aos fatores que influenciam a velocidade das reações químicas. Então, na página 51 da apostila, eu gostaria que vocês pegassem lá para a gente poder resolver esses exercícios juntos. Vejam lá, turma. A velocidade de uma reação química pode ser alterada por alguns fatores que aceleram ou retardam esse processo. Em cada um dos itens apresentados a seguir, há situações do cotidiano que estão relacionados diretamente com um desses fatores. Indique o fator determinante para a análise da rapidez e explique como esse fator contribui para aumentar ou diminuir a velocidade da reação. Então vejam lá, o cozimento dos alimentos em uma panela de pressão é mais rápido do que em uma panela comum. Por que é mais rápido na panela de pressão? Isso aqui pode levar a gente a um engano. Bom, panela de pressão você vai falar, bom, quais são os fatores? Os fatores lá são, primeiro, superfície de contato, segundo, temperatura, terceiro, pressão, quarto, catalisador e quinto, concentração dos reagentes. Bom, a gente pensa, deve ser a pressão. Só que a pressão ela só é válida para elementos no estado gasoso, tá? Aí, nesse caso, pessoal, vai ser a temperatura. Porque o que acontece? Na panela de pressão, o ponto de ebulição da água ele aumenta justamente devido à pressão interna. Lembram lá de propriedades coligativas, né? Nem vou voltar a esse assunto. Mas quando você coloca lá na panela de pressão, aumenta a pressão interna, né? Aumenta a, a temperatura de ebulição. Bom, se aumenta a temperatura de ebulição, a água no estado líquido ela vai chegar a uma temperatura maior e o alimento vai ser cozido de forma mais rápida, tá? Então, o fator aqui vai ser a temperatura. Qual que é a justificativa? Na panela de pressão, a água atinge uma temperatura mais elevada do que numa panela comum, por isso o cozimento dos alimentos é mais rápido. B. O carvão em brasa, quando amanado em uma churrasqueira, fica mais incandescente. Vocês já viram que às vezes, quando vai fazer fogo aí para churrasco ou qualquer fogo, às vezes a pessoa abana lá. Por que ela está abanando? Porque ela quer que se desloque uma maior concentração de oxigênio ali onde está a chama. Lembrando que uma combustão, o carbono presente nos componentes, ele vai reagir com o oxigênio do ar. Quanto mais oxigênio do ar tiver, mais rápida vai ocorrer essa reação química. Então, qual que é o fator aí? O fator é concentração do reagente, tá? Então vamos ver lá. Concentração dos reagentes. A justificativa, ao abanar o carvão, há um aumento da concentração de gás oxigênio, que é o comburente, e com isso a queima fica mais intensa. A C. Um pedaço de palha de aço em cima da pia enferruja mais rapidamente do que um prego, nas mesmas condições e com a mesma massa. Imaginem vocês um prego aqui, ó, que tem a mesma massa de uma palha de aço, tá? Por que a palha de aço ela vai oxidar mais rapidamente, vai enferrujar mais rapidamente? Por causa da superfície de contato. Vejam a superfície de contato aqui da palha de aço é muito maior, né? Então, superfície de contato da palha de aço é maior quando comparado ao prego, que explica o fato de enferrujar mais rapidamente. Né? Maior superfície de contato, maior colisões, consequentemente maior colisões efetivas com o oxigênio, maior oxidação. Questão número 2, Federal de Minas Gerais. Duas reações químicas foram realizadas em condições diferentes de temperatura e de estado de agregação das substâncias, conforme descrito a seguir. Na reação 1, a gente tem monóxido de carbono e dióxido de nitrogênio, formando dióxido de carbono e monóxido de nitrogênio. Então, o experimento 1, temperatura igual, 25 graus Celsius. O experimento 2, a temperatura foi igual a 250 graus Celsius. Então, veja, pessoal, eu tenho a primeira reação acontecendo, dois experimentos em temperatura diferente. Onde que vai ser mais rápido aqui? Na maior temperatura, tá? Maior temperatura, maior agitação molecular, maior número de colisões efetivas, além do que a temperatura é quem fornece energia, às vezes, suficiente para que ocorra essa reação química.
Daí ele fala que as demais condições são idênticas nos dois experimentos. A reação 2, nitrato de chumbo com iodeto de potássio, formando iodeto de chumbo e o nitrato de potássio. Veja, turma, experimento 3 e experimento 4. Agora a gente está comparando a reação 2. Os dois reagentes foram utilizados na forma de pó, no experimento 3, e no experimento 4, os dois reagentes foram utilizados em solução aquosa. Bom, aqui eu preciso mostrar para vocês qual é a diferença. Então, em forma de pó, o que vai acontecer? Em forma de pó, ele vai ficar... Você misturou dois sólidos ali, tá? Então, granulado. Agora, em solução aquosa, vai ocorrer a ionização. Eu vou pegar aqui, ó, pessoal, esse composto, o nitrato de chumbo. Vocês desculpem de novo aqui, porque é ruim de escrever, ó. PbNO3. Se eu coloco isso aqui em água, né, NO3,2, desculpe, vai formar Pb2 mais 2NO3 menos. Ficou horrível, me desculpe. Mas o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. Só vou mostrar esse aqui. O iodeto de potássio forma dois íons, né? Um cátion e um ânion, o K e o I. O PbI2 forma três íons, né? Um chumbo e dois iodo. O nitrato de potássio forma... Então, aqui, ó, nos reagentes, pessoal, toda vez que você coloca em água, a água, além de dissociar, de dissolver, ela vai ionizar. Então, vai aumentar muito o número de partículas, porque quebra essa ligação iônica aqui. Então, ao quebrar a ligação iônica, né, em água, vai aumentar em muito a superfície de contato desses sais, do que ele na forma de pó, tá? Na forma de pó, ele está lá na forma de nitrato de potássio, mas não está ionizado. Na água, ele vai estar ionizado. Então, vai aumentar a superfície de contato. O experimento 4 vai ocorrer mais rápido que o experimento 3. Então, comparando as velocidades de reação em cada par de experimentos, V1 com V2 e V3 com V4, é correto afirmar: o experimento 2 acontece mais rapidamente do que o 1, e o experimento 4 ocorre mais rapidamente do que o 3. A alternativa aqui é a alternativa C, tá? Federal de Roraima, em relação à influência da temperatura sobre a velocidade da reação, pode-se afirmar com o aumento da temperatura a alternativa que nós vamos marcar, a alternativa A. Maior a velocidade da reação, independentemente de ser reação isotérmica ou endotérmica, né? Se aumentou a temperatura, aumentou a agitação, aumentou o número de choques, né? Maior velocidade da reação. Exercício 4. Eu tenho que controlar o tempo aqui da aula. Exercício 4. O gráfico apresenta a reação genérica, A mais B formando C mais D. Muito bem, pessoal. Temos um gráfico com valores de entalpia aqui, no eixo Y, e aqui o tempo da reação, o caminho da reação. De cara, me falem, essa reação é exotérmica ou endotérmica? Quem respondeu endotérmica acertou, né? Os reagentes têm menos energia que os produtos. Então, para sair dos reagentes e chegar aos produtos, a gente vai ter que aumentar um grau energético aqui, tá? Bom, a curva 2, pessoal, é a curva da reação sem catalisador. E a curva 1 é a curva da reação catalisada, possivelmente. Com os conhecimentos adquiridos sobre a cinética química, responda as questões. Qual das duas curvas se refere à reação não catalisada? A curva 2. Não catalisada. A reação catalisada diminui a energia de ativação, ou o complexo ativado. Justifique sua resposta. Então vamos dar a resposta lá. A curva 2 refere-se à reação não catalisada, pois apresenta maior energia de ativação. Qual é a função do catalisador nesse processo? O que fez o catalisador? Ele diminuiu a energia de ativação, né? O catalisador tem como função aumentar a velocidade da reação por meio da diminuição da energia de ativação. Então ele diminui a energia de ativação, ou do complexo ativado, favorecendo o quê? Uma maior velocidade nessa reação. Determine a energia de ativação para a reação catalisada e não catalisada. Vamos lá. Pessoal,
Como que eu calculo a energia de ativação? Eu pego a energia do complexo ativado e diminuo pela energia a entalpia dos reagentes. Então, na curva 2, o complexo ativado é 240 kJ e a entalpia dos reagentes é 20. Então, eu vou pegar 240 menos 20. Na catalisada, é 120 menos 20. Então, vamos responder lá. A energia de ativação com catalisador, na curva 2, né, a curva 1, desculpe, é 120 do complexo ativado menos 20. Vai ser igual a 100 kJ. É o degrau energético que tem que sair dos reagentes até atingir o complexo ativado aqui. A energia de ativação sem o catalisador, ó, vai daqui até lá em cima, até lá no 240, que é o do complexo ativado. Então, 240 do complexo ativado menos 20 entalpia dos reagentes vai ser igual a 220. Veja a diferença energética aqui. Por isso que a reação com o catalisador ela se processa muito mais rápida. Determina a energia do complexo ativado com e sem catalisador. A energia do complexo ativado, então não confundam lá com a energia de ativação. Complexo ativado é 240. Até essa D deveria vir antes, né, da C. A da não catalisada é 240. Da catalisada é 120. Só isso. Tá? Energia de complexo ativado sem catalisador, 240, sem o catalisador. Ativado com o catalisador, 120. Só olhar lá no gráfico. Ainda no mesmo exercício, a variação de entalpia da reação catalisada é a mesma que para a reação não catalisada. Ele está falando da variação da entalpia, do ΔH. É a mesma, sempre. Independente, tá, pessoal? Justifique sua resposta. A variação de entalpia não sofre alteração. A presença do catalisador diminui apenas a energia de ativação, aumentando a velocidade da ocorrência da reação. Então, o catalisador diminui a energia de ativação, aumentando a velocidade da reação. Mas o ΔH, se eu fosse calcular, né? Aqui, ó, calcule a variação de entalpia para essa reação. Vamos calcular. ΔH é igual a entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes. Entalpia dos produtos é 80 menos 20 vai ser igual a 60. Reação exotérmica ou endotérmica? No começo eu já perguntei e você já respondeu, né? A reação é endotérmica, pois ΔH é positivo. Se fosse negativo, seria exotérmica. Mas a reação é endotérmica, pois a entalpia dos produtos é maior que a entalpia dos reagentes. Se a entalpia dos produtos fosse menor que a entalpia dos reagentes, a reação seria exotérmica. Questão 7. Vamos ver o tempo aqui que isso vai dar. Ele deu aqui, pessoal, esse exercício, né, e deu várias informações aí. Daí ele está querendo indique em qual dos experimentos teremos maior aumento da velocidade, justificando sua resposta. Eu queria que vocês olhassem aqui. O quadro abaixo mostra o resumo das condições experimentais estabelecidas para cada um dos experimentos. Então, o experimento A, ele colocou a massa de carbonato 5 gramas, forma do calcário em pedaço, e a concentração do HCl 0,1 mol, está reagindo KCO3 com HCl a uma temperatura de 25 graus Celsius. Moçada, vamos marcar aqui a temperatura maior, porque a temperatura é uma coisa que influencia, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Então, a temperatura maior está aqui e está aqui, beleza? Vamos pegar outro fator aí. Outro fator que a gente vai pegar, a concentração dos reagentes. A concentração do HCl está em pedaço aqui, é maior, tá? Em pedaço ou em pó? E agora? Em pedaço ou em pó? Em pó acontece mais rapidamente, né? Vamos pegar aqui. Em pó acontece mais rapidamente. Então, aonde que a reação ela possivelmente vai ocorrer mais rapidamente? Vai ser no experimento E, né? Porque ela tem dois fatores aqui, né? A temperatura e a forma do KCO3 aqui, que é em pó, que tem maior superfície de contato. Maior superfície de contato, maior temperatura, né? Então, possivelmente é aqui. A velocidade será maior no experimento E, além de maior temperatura, maior superfície de contato entre os reagentes.